A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Começando mais uma lição da EBD, das lições bíblicas. Hoje o nosso tema é o perigo do ensino progressista, ok? Nós, para recapitular, nós estamos falando da nossa revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal, né? Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Como? Né? O que é o espírito da Babilônia? Na primeira lição aprendemos que o espírito da Babilônia ele move o sistema, a cultura, a política, move as religiões, ok? Para combaterem a fé, combaterem a verdade da fé. Já na segunda lição, estudamos que o espírito da Babilônia ele tenta deturpar a doutrina que é bíblica do pecado, certo? Dizendo que o pecado não é nada mais, nada menos que alguns desejos que podem ser sim cometidos, que não tem mal nenhum nele. Mas entendemos que o pecado, o espírito da Babilônia quer trazer para nós que o pecado é isso. Mas nós entendemos que o pecado não é um dos, mas é o maior mal da humanidade. O maior mal. E hoje nós vamos entender que também o espírito da Babilônia, se utilizando, né, ali da destruição, tentando destruir a doutrina bíblica do pecado, ele pega e quer introduzir o ensino, e ensino este progressista. O que é o progressismo, né? O perigo do ensino progressista. Perigo é uma advertência, é um alerta. O perigo do quê? Do ensino, não é um pensamento, não é somente uma ideia, é um ensino, é uma doutrina do diabo. Progressista. O progressismo é um ato de destruir rapidamente. Vemos isso em alguns países. Partidos, pessoas, né, exércitos progressistas que rapidamente destruíram os costumes, os ensinamentos dos seus países e houve uma rebelião. Então o progressismo, meu irmão, presta atenção aqui no nome de Jesus. O progressismo, ele tenta destruir rapidamente. Então o ensino progressista na fé, na igreja, vai tentar destruir a fé rapidamente. Os ensinos, a doutrina, o ensino verdadeiro, tentar destruir o mais rápido possível. O texto áureo está falando assim. Sabe, porém, o texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, ok? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Últimos dias, né, é uma citação a respeito dos dias antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, antes da chegada do anticristo, né? Então são dias anteriores ao arrebatamento e também o levante do anticristo, ok? Então, haverão tempos trabalhosos nesses últimos dias. Tempos trabalhosos. Então, o que é o ensino progressista? Na verdade prática diz, é buscar destruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do ensino verdadeiro do cristianismo, tornando-as meras militantes de causas sociais. Então, o progressismo ele tenta entrar na fé cristã, destruí-la de dentro para fora e fazer dos cristãos nada mais, nada menos que meros militantes sociais. São homens com a moral muito legal, homens que têm uma certa ética, mas não fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia, não fundamentada na palavra de Deus, fundamentada em atos progressistas. Porque está escrito, destruído os fundamentos, o que pode fazer o justo? Então a nossa fé tem fundamentos, postos estes sobre a pedra que é Cristo, sobre o fundamento, sobre a base que é Cristo. E os alicerces, os princípios, foram colocados pelos apóstolos e pelos profetas, pela palavra de Deus. E o progressismo, ele quer tirar não somente a base que é Cristo, mas todos os princípios da nossa fé, destruindo de dentro para fora, rapidamente. Então,
né, a leitura em 2 Timóteo 3, de 1 ao 9, fala sobre os tempos difíceis. Que haveriam homens amantes de si mesmos. Né? 2 Timóteo 3, verso 1 ao 9. Vai falar também que haverá homens presunçosos, preguiçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, sem afeto natural, irreconciliáveis. Homens, veja só, ter mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Os progressistas são homens mais amigos dos deleites do que de Deus. E também tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O progressismo aparenta ser piedoso, aparenta ser interessante. Não devemos deixar as coisas antigas para trás e reinventar novas coisas, porque os tempos são atuais. Nós estamos no tempo pós-moderno. Então temos que deixar os ensinos, os fundamentos para trás. Mas toda sociedade sem fundamentos, sem princípios, ela vai à ruína, porque ela não tem base sólida. Ela não tem fundamentos, ela não tem princípios, ela não tem orientação. Então, o apóstolo Paulo escreve também que eles sempre aprendem, mas eles não podem chegar ao conhecimento da verdade. Os progressistas, eles sabem muito bem o que devem fazer, mas eles não entendem a verdade, como deve ser feita. Eles sabem de algumas coisas, sabem como colocar socialmente, antropologicamente, sociologicamente, biologicamente. Eles entendem de algumas coisas, mas a verdade em si, a verdadeira palavra, o verdadeiro ensino, o verdadeiro conhecimento, eles não podem entender. Não podem. Na introdução, né, o escritor ele sempre dá a introdução, ela é o resumo do que iremos aprender ainda. Então, o que acontece? Nesta lição iremos aprender que o progressismo ele tenta enfraquecer a autoridade da Bíblia, trazendo heresias para o meio da palavra, distorcendo a palavra, né? Dizendo que a palavra contém erros e que eles estão com a verdade e nós não temos a verdade, porque a nossa verdade é ultrapassada. Isso é o que o progressista diz. É isso que eles falam. A primeira coisa que acontece quando o progressista, isso já é no primeiro tópico, a descaracterização do cristianismo. Eles tentam descaracterizar a nossa fé. A nossa fé tem um sentido. A nossa fé, ela tem, podemos até dizer, ela tem sim a sua aparência, ela tem a sua forma. Porque se a verdade ela é tudo, ela não é nada. Se alguém quer ser tudo, ele não é nada. Até Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele subexiste, ele é Deus. Deus não é a natureza. Deus não é a árvore, Deus não é o oceano, Deus não é o céu. Deus é Deus, ele criou tudo e tudo está firme pela sua palavra. O progressismo quer dizer para nós isso. Eles querem tirar, meus irmãos, a personalidade da nossa fé. E a respeito disso que eu acabei de falar, que Deus é tudo, eles dizem que Deus é tudo e Deus está em todo lugar. Isso é trabalho do progressismo. Porque Deus, ele é Deus. A Bíblia diz que Deus está sentado no trono e o seu trono é firmado em justiça e em verdade, em equidade. Deus, ele é amor. Ele não é os amores que o mundo apresenta, ele é o próprio amor. Então Deus, ele não é tudo, ele é Deus. Ele criou tudo. Ele fez tudo. Tudo subsiste através dele. Ele é o princípio, como está escrito, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, saiu dele, para ele foi feita. Porque dele, por ele foi ele que fez e para ele são todas as coisas. Então o progressismo, ele quer tirar a nossa fé.
a identificação, a identidade da nossa fé. Como ele faz isso? A deterioração moral. Então veja só, o progressismo, ele quer tirar a moral da fé. Ele quer enfraquecer a doutrina bíblica. Ele quer relativizar. Não quer aceitar a norma moral. Diz que em todos os lugares há uma verdade, não há uma verdade única, não. Para o progressista, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua fé. Isso não é verdade. É ensino demoníaco, é doutrina de demônio, é ensino progressista. E nós, a Igreja de Deus, repreendemos esse mal, porque sabemos que a nossa ética, os nossos princípios estão na palavra, e as nossas atitudes moralmente estão firmadas na verdade. E o segundo subtópico, a erosão da ortodoxia. Ortodoxia significa crença correta. Para o progressista, não existe crença correta. Todas as religiões levam a Deus. Mas não é assim. Deus não está em todas as religiões. Deus está nos mais altos céus. Habita nos mais altos céus e no coração quebrantado e contrito. Jesus falou: aquele que crê em mim passou da morte para a vida. Deus não é um Deus de religiões. O progressismo diz: não, Deus está em todo lugar. Não, olha, não existe, cada um tem a sua fé. Não, nós sabemos que Deus é Deus, Ele está nos céus, é digno de toda honra, glória e louvor, e a palavra de Deus está aqui para nos orientar ao caminho certo. Então, eles tentam tirar da Bíblia a crença correta, ficam inventando coisas, dizendo que a Bíblia só são experiências religiosas, só são mitologias. E depois, o progressismo, uma vez instaurando a deterioração moral, destruindo a moral, destruindo os princípios que na prática cometemos, porque princípios é a ética e a moral são as atitudes. Desculpem. Então a moral é a atitude. Ele corrompendo as atitudes, as obras dos homens. Ele corrompe, tenta também corromper o ensino da verdade. Uma vez o homem praticando o erro e não entendendo que a Bíblia, a verdade, pode transformá-lo, o que acontece é a corrupção da fé. O homem acha que está na fé. Ele acha que está agradando a Deus, mas os seus frutos, as suas obras o condenam. Ele não entende que a Bíblia, a palavra de Deus, tem a solução para ele. O progressismo é maléfico, é demoníaco. O espírito da Babilônia quer destruir a igreja com o progressismo, mas não vai conseguir, porque sabemos que a nossa moral, a nossa identidade da igreja não será abalada, porque está firmada na ortodoxia bíblica, na verdade, na crença correta da palavra. Mais uma vez isso acontece a corrupção da fé. Entre as heresias, os falsos ensinos, as falsas ideologias, os homens se tornam escravos das suas paixões, porque não entendem que as suas atitudes estão levando ele para o mal. Eles estão viciados na sua imoralidade. Não entendem que a palavra de Deus é a solução, é o ponto final para a sua imoralidade, para a sua decadência. Não entendem. Eles acham que as atitudes maléficas, as paixões, está escrito. Porque tudo que no mundo há é concupiscência dos olhos, soberba da vida, passa. Mas aquele que permanece na vontade do Pai não passará. Eles acham que as suas atitudes imorais, pecaminosas, não vai ter
problema com a sua alma e o seu espírito. Mas olhe para mim, meu irmão, no nome de Jesus Cristo, olhe para aqui. Escuta o que eu vou lhe dizer. O pecado, ele é pecado. O pecado não deixa de ser pecado, ainda que ele apareça como um banquete e o final ainda é a morte. Ainda que ele apareça como uma coisa muito boa, muito prazerosa, o final é amargo, é destruição, é degradação, é sofrimento. Então o progressismo quer tirar isso, quer fazer isso conosco. Há algumas teorias progressistas, como o segundo tópico fala. A primeira é a desconstrução da Bíblia. Eles tiram a Bíblia como a verdade, porque qual é o centro da Bíblia? O centro da Bíblia é Cristo, é Jesus, é a salvação, é o arrependimento, é a justiça, é a verdade. Eles tirando a Bíblia, desconstruindo ela, eles colocam o homem, o egocentrismo. O egocentrismo, o homem como centro. O homem como centro. E o homem sabe que da sua natureza pecaminosa, todas as suas inclinações é para o mal. Então, algumas teorias progressistas, né? A primeira é a desconstrução da Bíblia. A sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. Então o progressismo, com a sua teoria, diz: olha, a Bíblia tem erros. Ela não é inspirada por Deus porque homens escreveram. E eu te digo uma coisa agora, meu irmão. Se homens escreveram a palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, revelados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia com letra humana, com a mente humana, e muitos não entendem. O homem natural não entende ela, só o espiritual. Imagine se fosse o próprio Deus escrevendo e dando a palavra para nós. Jamais entenderíamos, porque a mente de Deus é acima da nossa, o poder dele é acima do nosso, o conhecimento dele é acima do nosso, as riquezas dele é acima da nossa, os caminhos dele são maiores que os nossos e não podemos entender. A não ser revelado, explicado, como podemos entender. Então o progressismo, com as suas teorias, quer tirar a Bíblia como a verdade e colocar o homem como centro da verdade. O segundo é o ateísmo, ou melhor, o teísmo aberto. Nessa teologia, eles dizem que Deus é limitado. O teísmo aberto diz: não. Olha, Deus, ele é Deus, mas ele é só Deus até na igreja, porque depois que eu saio da igreja, ele não é mais Deus, não. Ele não me vê mais, ele só me vê na igreja. Mas quando eu saio de lá e vou para o bar, para o prostíbulo, desrespeito minha família, sou corrupto no trabalho, Deus não me vê. Isso é teísmo aberto. Doutrina demoníaca do progressismo. E nós não aceitamos isso no nome de Jesus. Deus, ele é onisciente, é onipotente, é onipresente, ele está em todo lugar, ele sabe todas as coisas, ele conhece tudo. E a terceira teologia é, vou ler devagar porque é nome complicado, tá bom? Demitologização, ok? O que é isso? Ele ensina que a palavra é um mito ou uma história. Meus irmãos, meus amados e queridos irmãos, escute essa palavra, esse ensino de hoje da nossa escola bíblica. Há muitos irmãos que acham que algumas passagens da Bíblia são só mitológicas. É para o tempo dos apóstolos, não é mais para nós. E muitos acreditam na palavra de Deus. Acredita nela.
mas na hora de praticar, não praticam, porque acham que é só para escutar, não é para praticar. Doutrina demoníaca, progressista. Então, para encerrar nossa aula, refutando os ensinos progressistas, reafirmando a autoridade da Bíblia, aleluia. Não podemos dizer sim para o progressismo. A Bíblia, temos que reafirmar a autoridade dela e dizer, como Agostinho, né, em seu trabalho, falou, sola scriptura, só as escrituras. Como os irmãos das igrejas primitivas acreditavam, só as escrituras é a verdade. Só ela é o caminho que ensina o homem a chegar ao céu. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe as escrituras, porque elas testificam de mim. Então reafirmamos, a palavra de Deus é a verdade. É o centro. Cristo é o centro. A verdade dele nos leva a ele. Depois, o ensinamento das doutrinas bíblicas. Jesus falou para a grande comissão, ide por todo mundo, ensinai a guardar os mandamentos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinamento da palavra, que é o progressismo fora da tua família, para o teu filho, para a tua filha não dizer para você, você não manda mais em mim, você não precisa mais disso, porque o mundo diz isso para mim, diz que eu posso fazer isso. Você quer o progressismo fora da igreja? Ensine a palavra de Deus, porque é ela que repele todo falso ensinamento, toda falsa doutrina. É a palavra de Deus. E o terceiro é enfatizando a santificação. Aleluias. O verbo santificar vem do grego, que significa separar, purificar e consagrar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Temos que enfatizar, como já é escrito em Hebreus capítulo 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Meus irmãos, essa é mais uma aula da nossa escola bíblica, o perigo do ensino progressista. Reafirmamos a autoridade da palavra. Dizemos não a esses ensinos e pessoas que querem destruir a nossa base e os nossos fundamentos. Mas eu quero dizer uma coisa, a nossa base é Cristo e os fundamentos é a palavra da verdade. E isso o progressismo não tirará no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, guarde essa palavra no seu coração e até a próxima aula no nome de Jesus.